Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do Mind Show. E hoje nós vamos falar sobre aquele que é o super-herói amado, odiado, estranho. Quem é? Quem? Homelander. Ele mesmo, logo depois da vinheta. Solta a vinheta. Ah, é tu que fala. E aí, pessoal, começando a nova temporada de The Boys. E a gente não vai falar ainda dessa temporada para não soltar alguns spoilers para aqueles que ainda não assistiram. Mas decidimos trazer um perfil psicológico sobre um dos personagens centrais dessa série, que é o Homelander. Ah, pronto, que é o Homelander, né? Ou, na tradução, né, o Capitão Pátria. Exato, apesar de Homelander ser mais legal. A gente vai trazer um perfil psicológico sobre ele, porque assim como a gente falou no perfil psicológico sobre o Super-Homem, o Homelander, ele acaba sendo um super-homem que as coisas não deram certo com ele. Ao invés dele ter tudo aquilo que o Super-Homem teve, né? Porque assim, o Super-Homem ele não teve dinheiro, né? O Clark Kent, na hora que ele foi começar a ser conduzido lá pela família, criado pela família, educado pela família, ele não tinha dinheiro financeiramente, né? Até se a gente for ver, né, como o Homelander ele foi criado pelo governo, com certeza ele tinha acesso a recursos financeiros, possivelmente bem mais do que o Clark Kent. Mas o Clark ele teve uma coisa diferente do Homelander. Ele teve acesso a relações afetivas. Antes da gente começar, deixar aqui um disclaimer de alerta de spoiler. Tá aqui em cima, ó, alerta de spoiler. A gente vai ter que spoilear algumas coisas da história do seriado, né? Principalmente focando no Homelander, pra gente poder falar do perfil psicológico dele. Então, se você não se preocupa com spoilers, vem com a gente que a gente vai entrar nessa jornada agora. Agora, se você quer ter a surpresa e ter a experiência de ir descobrindo quem é esse super-herói, quem é esse Homelander, o que é que ele faz, do que ele se alimenta, onde ele vive, então vai lá assistir a série e depois volta aqui no vídeo. Que essa série é muito boa. É excelente. E nós não vamos, apesar de começar a terceira temporada, a gente não vai colocar aqui coisas ainda sobre ela, né? Vamos falar mais da primeira e da segunda temporada. Então corre lá, assiste e vem conosco curtir. Então, uma das coisas que eu fico pensando, né, sobre o Homelander é exatamente isso. O cara é virtualmente o super-herói mais poderoso, vivendo numa sociedade como a nossa. Isso cria um certo desequilíbrio, porque no caso dele, ele é adorado. Mas a gente sabe que é tudo uma fabricação da mídia. Tem todo um trabalho de marketing em cima da imagem dele para mostrar ele como esse super-herói extremamente bondoso, gentil, dedicado, patriota, né? Tem toda essa construção. E ao longo do seriado, a gente vai descobrindo que não é bem assim. A gente vai descobrindo o lado sombrio, o lado podre, o lado antiético desse super-herói. Exato, até porque aquilo dali que ele apresenta ao mundo não é quem ele realmente é. Aquilo dali, aquele personagem que ele apresenta ao mundo, né, o personagem Homelander, ele é um personagem criado, né, um personagem criado intencionalmente, né, pela empresa, pela Vogue e tudo mais, que é a empresa que acaba colocando ele ali, ele é uma experiência e tudo mais. Então elas tentam vender esse cara incrível, esse cara que é demais, que é ótimo e tal. Só que isso é uma persona criada, né? É uma grande narrativa e não é quem o Homelander é de verdade. Aliás, eu acho que é até difícil muito para ele, né, saber quem ele é de verdade, porque foi alguém que desde o início da sua vida a narrativa foi entregue para ele. Ele não teve a oportunidade dele construir sua própria narrativa. Ele era apenas um produto de uma empresa. Eu não diria nem só a questão da narrativa, Rafael Barros. Diga. Mas eu diria também que a própria
personalidade, o próprio ser, né? Quem ele é? Quem é o Homelander? Então, a gente vê que tem essa parte que é totalmente fabricada, que é totalmente fantasiosa, mas ele próprio, ele não teve essa oportunidade de desenvolver quem ele é, de desenvolver a própria identidade. Sim. A identidade que ele tem, ela é puxada e absorvida do que os outros dizem, do que ele tem que ser. Isso. E aí existe essa discrepância muito grande, porque como ele é um projeto de laboratório, ele não teve esse afeto como a gente gosta de fazer essa ponte, né? O Super-Homem, ele teve todo o afeto da família dele, ele foi acolhido, ele teve um direcionamento ético e moral dos pais dele, né? Então ele aprendeu a ser bom. O Homelander não teve isso. O Homelander, por ser uma fabricação, ele não teve esse direcionamento ético e moral. Isso é uma coisa muito forte assim, né, nele. E é uma das questões interessantes, até para a gente trazer um pouco para a nossa vida. Todos nós passamos por esse processo de construção da nossa identidade. De início é uma identidade que a gente vai pegando um pouquinho a respeito do mundo dos nossos pais, do mundo dos adultos e tudo mais. Só que chega uma época ali onde a gente vai construindo aquilo que nós somos. Vendo aquilo dali que eu conheço dos adultos, dos meus pais, que faz sentido para mim, e aquelas coisas outras que não fazem tanto sentido, né? Que eu vou modificar, né, com o tempo. Às vezes, a gente não entra nesse processo de uma criação de identidade própria e você entra apenas numa repetição daquilo que é esperado de você. E você cria uma das coisas que na psicologia analítica é chamada de persona. É uma máscara que você coloca para poder se adaptar ao mundo que você vive. Mesmo que essa máscara seja algo muito diferente da tua identidade. E quanto mais diferente ela é da tua real identidade, mais você vai ter dificuldades com essa máscara. Mais ela vai ser algo patológico para ti. E é o que acontece com o Homelander, né? Ele não tem essa possibilidade de mostrar quem ele realmente é. Ele nem tem a oportunidade de começar a se construir. Então ele é esse cara perfeito, esse cara incrível, esse cara midiático perfeitão, mas que ele carrega muitas dores. E a forma como ele lida com essas dores é de uma maneira bem complicada. E aí a gente entra no que a gente chama de estrutura da personalidade. A estrutura da personalidade do Homelander é algo que eu diria que não beira não, eu ia dizer beira a psicopatia, mas ele é um psicopata. Porque ele é aquele ser todo poderoso, então internamente ele sabe que ninguém pode ir com ele. Eu digo assim, ele é um psicopata por quê? Porque ele manipula, porque ele mata, ele não tá nem aí, ele é uma pessoa cruel, ele deixa as pessoas morrerem, né? Ele não se importa com os outros. Mas dentro dele existe uma criança medrosa, uma criança que, como não foi cuidada ali enquanto ele era criado em laboratório, ele é como se fosse um adulto infantilizado. Em certos pontos, quando a gente vê ele regredindo, quando ele tá lá com a Stillwell, né? Que ele quer mamar, então ele se torna um bebê gigante. Eu nem sei se de repente a gente pode classificar ele como psicopatia, mas ele se torna alguém, né, nessa figura meio narcisista, nesse personagem que ele tem que montar, ele tem que mostrar para o mundo que ele é esse personagem incrível, poderoso e tal. Mas por trás dele tem um ser humano que ele é destruído, né? Ele é algo que é ferrado. Porque assim, as relações que são relações de empatia que ele tem, são relações, na verdade, que ele acaba cada vez mais afundando nelas. Primeiro tem essa relação aí com a chefa dele, que é uma relação meio com a mãe, é uma relação de afeto onde ele gosta muito dela, mas ele traz essa sensação de gostar, de respeito, de respeitá-la e tal. Só que a relação que ela estabelece com ele não é uma relação de amor, é uma relação de poder. Ela até dá de mamar para outros espécimes também que são dessa empresa, outros super-heróis que são feitos por essa empresa, né? Mas não com uma relação de afeto. Eu quero dar afeto, eu quero dar amor para essa criança aqui, né? Assim como dar amor para o Homelander. Não. É apenas uma relação simbiótica. Eu quero fazer com que esse serzinho aqui dependa de mim. Ele precisa me ver como alguém simbiotizado, né? Ele precisa me ver como alguém que ele precisa, que está acima dele, né? Nesse local de mãe, de quem vai ditar o que ele precisa fazer. Então a relação que ele tem é uma relação patológica.
E é uma relação que aos poucos ele vai percebendo que não existe mesmo esse amor. E ele vai afundando. E depois na relação com o filho dele também, né? É uma relação onde ele dá uma sensação, e é legal, né? Porque o ator, ele é um ator muito bom, você percebe isso, né? Que o Homelander, ele tenta ali se entregar ao afeto, ele tenta ser empático, mas ao mesmo tempo ele não consegue fazer isso. E uma outra relação também é a relação que ele tem com a Tempesta. Porque a Tempesta, ela se torna uma relação amorosa para ele. Alguém de que ele gosta bastante, alguém que em alguns momentos você vê, né? Ele pegando ali uma flor, querendo guardar para dar essa flor a ela, né? Querendo estar mais próximo a ela. Ele tenta ensaiar alguns afetos, mas um afetos ainda muito puéreo, né? É como o Léo falou, é uma criança que está procurando afeto. Só que toda vez que ele tenta fazer isso, ele acaba, mais uma vez, não encontrando um local seguro, um local real, mas um lugar onde ele é apenas manipulado, um local onde ele apenas se dá mal. O que acontece é que, como ele não desenvolveu essas habilidades sociais desde a infância, então ele acaba extremamente deslocado dentro da sociedade, dentro daquele contexto. É aquela coisa, ele tem que obedecer à empresa, e a empresa diz como ele tem que se comportar. Ele não pode ser ele, e quando ele tenta ser ele se perde nesse processo, porque aquele lugar ali tá vazio. Essa coisa de voltar, né, para a relação materna acontece muitas vezes, sempre que ele tá perdido, confuso, com raiva, ele se volta lá para Stillwell, aí ela deita ele no colo, aí acolhe, como se fosse uma criança mesmo, né? Exatamente. Então, reforçando, e como você disse, para ela é uma relação de poder, mas para ele tá buscando o quê? Ele tá buscando esse afeto que ele não teve. E aí ele vai chegando ao ponto de que você vai vendo ao longo da série que o nível de frustração dele, de tolerância a essa frustração, vai cada vez mais caindo, né? Tanto que, e aí, como eu falei no começo, alerta de spoiler, vou dar spoiler aqui, ó. Se você não prestou atenção no alerta, vai spoiler aqui, viu? Ó o spoiler! Spoiler! Que chega um momento que ele mata a Stillwell. O nível de frustração dele é tão grande, porque ele começa a descobrir que ele foi enganado, que ele foi manipulado. E aí ele não aguenta, ele não suporta saber que tudo aquilo era uma construção, de que não era real, e aí ele, mata ela. Nós temos, né, assim como a gente falou em alguns vídeos, nós temos aquilo dali que é a nossa noção sobre a nossa realidade, que é o nosso átomo social, as relações que nos são mais importantes, aquelas relações que nos constroem enquanto sujeito. Tem também a forma como eu compreendo os valores e compreendo o mundo, que eu vou me formando a partir disso. O que acontece com o Homelander, antes dele matar Stillwell, é que ele descobre que tudo aquilo que ele achava que ele era, cai por água abaixo. Ele não era tão amado como ele achava que era. Ele é apenas mais um fruto ali manipulado pela empresa. A relação que ele estabelece, né, com o que era pai dele, o que essas coisas, é só apenas uma relação montada pela própria empresa, assim como alguns outros super-heróis, né, no The Boys acabam descobrindo também, né, que as relações que eles têm com os pais são apenas relações que a empresa colocou ali para fingir que eles tinham. E aí volta a uma coisa que a gente já falou também em outros vídeos, mas eu acho que principalmente no vídeo do Superman, mas eu acho que vale a pena a gente colocar novamente aqui. Nós, seres humanos, quando a gente nasce, nós somos os seres mais dependentes que existem. Nós levamos muito tempo para entrar num processo de maturação. Enquanto você vê cachorrinho, né, cavalinhos e tudo mais, assim que nascem, no mesmo dia, ou às vezes alguns dias depois eles já estão andando, já estão se movimentando, nós humanos levamos muito tempo na dependência. As primeiras relações que a gente constrói são relações de dependência. A gente precisa depender dos outros, a gente precisa do apoio dos outros para a gente se construir enquanto sujeito. E também a gente precisa dessa dependência, desse apoio dos outros para a gente começar a entender os nossos sentimentos e começar a desenvolver a coisa mais principal em nós humanos, que é o processo da empatia, o processo de se colocar no lugar do outro. O Homelander, ele acaba não vivenciando isso. As relações afetivas deles ou são relações muito escassas, ele é uma experiência de laboratório, são relações de poder e são relações que subjugam ele, que é alguém que ele não pode desenvolver a própria identidade, ele apenas vai ser aquele dali que a própria empresa deseja que ele seja. Então, naturalmente, assim como o Léo disse, ele não desenvolve empatia pelas pessoas.
ele não desenvolve empatia pelo outro. Ele até tem alguns momentos que vai desenvolver, mas são novamente momentos de frustração, né? E quando as coisas não acontecem da forma que ele quer, da forma que ele espera, ele reage com essa frustração, né? E a frustração dele, ela se converte no acting out, né? Nessa explosão de agressividade em direção ao mundo. E aí a nossa expectativa é ver aonde isso vai chegar, né? Porque assim, a gente tá vendo que tá escalonando esse frágil controle que ele tem, porque para algumas pessoas ele já mostrou quem ele é, mas pro grande público ele ainda é aquele super-herói, né? Que é a representação da bondade, não sei o quê, aquela pessoa que vai nos proteger. Mas assim, isso aí tá chegando no fim, né? Porque a gente não sabe o momento... A gente até conversou sobre isso, né? O momento em que ele, de fato, romper com isso vai ser muito louco e eu tô muito curioso para saber aonde é que a série vai levar isso aí. Exato, porque você vê que ele fica na iminência de romper totalmente com isso, né? Ele ainda cria algumas coisas, tem algumas coisas que ainda sustentam ele, a sensação com o filho dele, a relação lá com a Stillwell, a relação com a Tempesta, mas ele vai se perdendo, E tem até umas visões, né, que ele tem umas visões de agressividade louca, de matando todo mundo, matando o público e tudo mais. E no final da segunda temporada, existe algo muito forte, na hora que ele está em cima da torre se masturbando ali, a gente acaba vendo também um pouco como o desejo dele está acima de qualquer coisa, né? Agora ele vai deixar brotar todo o desejo dele, aquilo dali, todo o lado sádico dele, todo o lado, aquilo que ele quer, né? A relação com o mundo. E aí, por isso é que a gente está muito curioso, como é que vai ser essa terceira temporada, né? E aí, a mesma coisa em relação a vocês, esperando para terceira temporada, o que é que ela vai trazer. E é isso, obrigado a você que chegou até aqui no vídeo, obrigado pela sua presença, pela sua audiência, deixa o seu joinha, curta o vídeo, ajuda muito o vídeo e o canal a ganhar relevância, não se esqueça de se inscrever, aperta aí embaixo para se inscrever, ativa o sininho, é rápido para você receber as notificações e saber quando a gente está lançando vídeos novos. Comente, pessoal, me diga aí o que vocês acharam da primeira e da segunda temporada, o que é que vocês veem mais a respeito do Homelander e nos vemos no próximo Mind Show. Até a próxima, pessoal!